Olá pessoal, esse é o canal Livros e E-Books, eu sou o Carlos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de agosto. Fiquem aí! Agosto normalmente é conhecido como o mês que nunca acaba, mas esse ano, por conta de pandemia, de quarentena, parece até que ele passou mais rápido. Inclusive, esse mês eu fiz um pouco menos leituras do que eu vinha fazendo nos meses anteriores. Foram apenas 4 leituras, mas uma delas foi bem longa, né? Então ocupou grande parte do mês. Antes de falar das minhas leituras do mês, eu já quero pedir a vocês, se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixem sua curtida, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Mas é importante também que de vez em quando deem uma conferida se vocês estão recebendo as notificações, porque eu, por experiência própria, eu vejo que em outros canais que eu assino, que eu assisto, às vezes eu não recebo as notificações, embora eu tenha feito essa ativação do sininho, mas o YouTube, por algum motivo, né, faz essa alteração aí e a gente deixa de receber. Então dá uma conferida lá. A minha primeira leitura do mês foi um dos maiores clássicos da nossa literatura. Foi uma leitura conjunta com a Lê Docena, do canal Portão Literário, O Curtiço, do Aloysio Azevedo. É uma obra naturalista, lançada em 1890, e tornou-se o principal título dessa escola no Brasil. Essa escola pregava principalmente a colocação do ser humano como parte da natureza, como mais um produto da natureza, e totalmente influenciado pelo ambiente em que vive. Então a gente vê destacados principalmente os defeitos, né? As manias sexuais, as necessidades fisiológicas, a agressividade. Então, tudo que o ser humano tem de mais instintivo. A história gira em torno de um português, que é o João Romão, que mediante tramóias e exploração, ele acaba construindo esse cortiço, que é um tipo de habitação coletiva bastante comum nas grandes cidades brasileiras no século XIX. E nesse local nós acompanhamos as vidas de vários moradores, né? As várias situações que cada um enfrenta, como falecimentos, traições, festas, confrontos, brigas amorosas, triângulos amorosos. O livro ele tem uma leitura um pouco difícil, principalmente por conta do vocabulário, e também traz situações e descrições narradas de forma, assim, eu considero bem ousadas para a época, principalmente animalizando as características e o comportamento de vários personagens. Isso daí pode causar um certo incômodo em quem não está acostumado, né? Quem não gosta muito desse tipo de leitura, às vezes pode se sentir um pouco incomodado com certas situações colocadas aqui. Por outro lado, uma coisa que eu percebo também é que, se for comparado com obras posteriores, por exemplo, O Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, ou com as situações que a gente ouve falar das favelas hoje em dia, até que era uma situação assim bem mais inocente, eu diria assim, não tão tomada pela violência como a gente vê hoje em dia, né? Que tinha assim, mais camaradagem entre os habitantes desse tipo de habitação. Então é um livro bastante interessante. Para mim foi aquela releitura com gosto de novidade, porque eu tinha lido já há muitos anos, ainda na época de escola, então foi novidade. Gostei bastante da leitura, embora fique essa ressalva que pode incomodar a certas pessoas. A próxima leitura foi Coluna de Fogo, do Ken Follett, que é o terceiro livro da saga Kingsbridge, iniciada lá com o Pilares da Terra. E nesse livro, a fictícia cidade, né, de Kingsbridge e sua emblemática catedral são só o ponto de partida da história, que se expande aí pela Inglaterra, pela França, pela Bélgica, Espanha, Holanda e chega até o Caribe. Nesse livro nós temos a história de dois irmãos, o Ned e o Barley, que são filhos de uma próspera comerciante ali de Kingsbridge, mas que, por conta daquelas inúmeras guerras religiosas que assolaram a Europa no século XVI, se veem privados da sua fortuna
e acabam seguindo rumos diferentes. O Ned se torna funcionário da corte da rainha Elizabeth I, enquanto o irmão, o Barney, se torna marinheiro. E esse reinado da rainha Elizabeth é o pano de fundo para essa história, né? Junto com a sua disputa com a Mary Stuart, que era sua prima, e as consequências históricas desse duelo, né? Porque elas tinham religiões opostas e já é um tema bastante explorado em várias obras. O livro é um prato cheio para quem gosta de história, tem inúmeros fatos históricos marcantes, como as guerras religiosas, né, que eu já falei, que assolaram a Europa, principalmente a infame Noite de São Bartolomeu, a derrota da até então considerada invencível armada espanhola e o atentado do Guy Fawkes, que foi tão famoso, tentou explodir o parlamento inglês e se tornou inclusive feriado, se eu não me engano, nos países britânicos hoje em dia. E tudo isso muito bem amarrado com aquela narrativa envolvente, gostosa, aquela pesquisa bem minuciosa, que são marcas registradas aí do Ken Follett. Um livro imperdível. Já tem vídeo também para ele, específico para ele aqui no canal. Eu vou deixar o link aí na descrição e aparecendo em algum lugar aqui. O próximo livro pode causar uma certa estranheza. É o Coisas Eróticas, de Denise Godinho e Hugo Moura. E não virei adepto da literatura hot ou dos romances pornô. Originado de um TCC, esse livro é uma biografia deliciosa de um filme, que se tornou uma das maiores bilheterias da produção brasileira de todos os tempos, e foi um divisor de águas, porque ele foi o primeiro filme brasileiro a ter cenas de sexo explícito. E foi escrito, então, por essa dupla de jornalistas e tem uma escrita deliciosa. Grande parte dele é narrada como se fosse um romance. E ele detalha todos os aspectos da produção do filme, passando pela escalação do elenco, as dificuldades da produção, a luta pela liberação da exibição do filme pela censura, né, em plena ditadura militar, o lançamento explosivo, o destino de todo mundo envolvido na produção e, por fim, o quase total esquecimento, a ponto de hoje em dia ser muito difícil encontrar qualquer coisa mais detalhada sobre esse filme, até na internet mesmo. Essa dificuldade causou para a dupla de autores uma pesquisa bem exaustiva, 2 anos de trabalho bem árduo, na tentativa de encontrar, de contactar e convencer os envolvidos nesse filme, né, a trabalhar, a participar desse projeto, que tem como pano de fundo um panorama social do Brasil na década de 80, né, no início dos anos 80, com a ditadura já ali ensaiando uma reabertura gradual. Fala do funcionamento da famosa Boca do Lixo paulista, que era um polo de cinema popular ali, bastante famoso. A censura federal, um pouco como funcionava, inclusive como era o processo de seleção dos censores, inclusive mostrando como a ditadura utilizava as produções eróticas dessa época como também por seus objetivos, né, de controle. E principalmente como o sucesso estrondoso desse filme foi um tiro no pé, porque ele foi o pontapé para o fim de toda a produção cinematográfica que era feita na produção da Boca do Lixo paulista, né? Um livro delicioso, muito interessante e que traz esse panorama de uma parte assim, bem pouco falada do nosso país. Vale bastante a pena conhecer. O próximo livro foi A Inocência do Padre Brown, do Chesterton. O Chesterton ele é considerado um dos maiores pensadores ingleses do início do século XIX, especialmente por causa de suas ideias religiosas, né? E ele é da mesma época aí do Tolkien, do C.S. Lewis, por exemplo. Ele é considerado um dos maiores pensadores católicos dessa época, da Inglaterra.
mas ele é mais conhecido por suas obras, então, filosóficas, filosófico-religiosas, do que pela obra ficcional. E ele foi o criador do Padre Brown, que é um dos personagens mais famosos da literatura policial, embora não aqui no Brasil, não é muito conhecido. Mas em outros países, principalmente na Inglaterra, ele é um ícone muito famoso, com uma galeria de fãs e de admiradores que rivalizam inclusive com Sherlock Holmes. O Padre Brown foi protagonista de mais de 50 contos, e esse foi o primeiro livro em que ele apareceu. São contos com tramas bem interessantes, mas com enredo às vezes bem inverossímil. É um livro divertido, lembra em vários momentos o Sherlock Holmes, está mais para Sherlock Holmes do que para Agatha Christie. É um livro bem divertido e esse padre é uma figura. Ele é baixinho, é gorducho, é simples, está sempre carregando um guarda-chuva preto, e ele aparenta ser bastante ingênuo, né? Até um pouco bobo. Mas isso é só aparência. Ele tem um intelecto invejável, mas ele ainda tem aquela pureza, uma certa pureza infantil. E ele está sempre nos lugares certos, né? Na hora certa, na hora que acontece algum problema. E ele não é exatamente um detetive. Ele é mais um observador e ele consegue perceber coisas que nem sempre quem está envolvido diretamente no mistério consegue. Porque como ele tá sempre ali no ambiente, mas ele está de lado, está esquecido, enquanto a investigação tá rolando. Então, com isso, ele consegue observar um detalhezinho aqui, uma trivialidade ali, e com isso resolver casos aparentemente insolúveis. E o curioso aqui é que nem sempre a solução do mistério é o mais importante. E o Chesterton é bastante criticado por conta disso, né? Porque muita gente acha que ele escrevia essas histórias com o objetivo de doutrinar as pessoas religiosamente. Porque o personagem, por ser um padre, ele às vezes conversa com o criminoso em segredo, às vezes ouvindo até em confissão, que ele não pode revelar depois como o que foi falado para ele. E a intenção dele maior é converter, é transformar aquele malfeitor em uma pessoa de bem. Então nem sempre ele entrega o bandido para ser punido, e muitas vezes por conta da conversa que ele tem, que o malfeitor tem com o padre, ele acaba se regenerando, e isso então é uma questão bastante criticada nessas obras do Padre Brown, escritas pelo Chesterton. Curiosamente aqui, para mim, foi um conto, o penúltimo conto do livro, que ele se passa, um mistério, não tem um crime exatamente, mas é um mistério histórico que aconteceu durante uma possível guerra entre a Inglaterra e o Brasil, em que dois generais, a guerra inclusive aconteceu no território brasileiro, e dois generais, um inglês e o brasileiro, tiveram comportamentos ali incompatíveis com as suas personalidades. E isso criou um mistério histórico, e que o Padre Brown vai fazer suas pesquisas ali para desvendar. Então, bastante interessante ver o Brasil mencionado, embora dessa forma fictícia, né? Essa guerra nunca aconteceu, mas numa literatura estrangeira. É sempre interessante quando isso acontece, né? Então, é uma leitura que eu gostei bastante de fazer, valeu bastante a pena. Para concluir, uma leitura que está em andamento, mais uma leitura conjunta com a minha esposa, que é esse calhamacinho aqui, O Romano, do Mika Waltari. Esse autor finlandês não é muito conhecido no Brasil, embora ele tenha uma obra bastante famosa e muito interessante, que é O Egípcio. E aqui se trata, um misto de romance histórico com romance de formação, que a gente vê o desenvolvimento de um jovem romano, Minuto, que ele é da classe alta, e transita ali pelo início do Império Romano, né? Do início da perseguição aos cristãos, reinado ali do Calígula, do Nero. Então tá uma leitura bem interessante,
A gente ainda está na metade, tem muita coisa aí pela frente, mas é uma leitura também que está sendo bem proveitosa. Essas foram as minhas leituras do mês. Se você já leu ou pretende ler algum desses livros, não esqueça de deixar seu comentário aí embaixo para a gente poder conversar um pouquinho a respeito. Eu vou deixar na caixa de descrição também os links para a compra de todos esses livros na Amazon. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, curtam, assinem o canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um grande abraço e boas leituras para todos. Tchau, tchau.